Amós, e o contexto é basicamente esse. Amós era um profeta de Deus, porém Deus chamou ele como profeta para transmitir a sua mensagem, para transmitir ao povo de Israel o desejo do coração de Deus. E Deus, ele olhando para o povo de Israel, ele disse: olha, de todas as famílias da terra, eu escolhi vocês. De todos os povos, de todos os habitantes do planeta Terra, eu escolhi vocês. Porém vocês se desviaram do meu caminho. Porém vocês preferiram buscar os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. Vocês se desviaram da minha presença e foram para longe de mim. Porém eu, o Senhor, digo hoje que visitarei todas as injustiças e trarei juízo sobre vós. Neste período, meus irmãos, bíblico, a qual Amós profetizava, era justamente este o cenário. O povo havia se esquecido do Senhor, o povo estava abandonando o Senhor. E nesta noite eu quero dizer para você, qual que é o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Você tem colocado em manutenção o seu relacionamento com Deus? Ou você não tem mais se preocupado em manter um relacionamento com Deus? Hoje Deus, ele confronta os nossos corações justamente sobre isso. O que nós estamos fazendo para poder mantermos o nosso relacionamento com Deus? O que você tem feito diante do Senhor para agradar a Ele? Ou será que as nossas obras estão desagradando ao Senhor? Esta mensagem de hoje, regulando e mantendo relacionamentos, ela vai para todos os âmbitos da nossa vida. Ela vai para o âmbito espiritual, para o âmbito familiar, nos nossos trabalhos. Como estão os nossos relacionamentos? Qual que é o nosso grau de entrega dentro dos nossos relacionamentos? Com quem nós estamos nos relacionando? Será que esse tipo de relacionamento está sendo um relacionamento saudável? Ou são relacionamentos tóxicos? Relacionamentos prejudiciais? Relacionamentos em que estão causando em nós esgotamento espiritual, esgotamento físico, esgotamento financeiro? Será que neste relacionamento em que você se encontra, você está sendo sugado? Você está mais perdendo do que ganhando? Como andarão dois juntos se os dois não estiverem de acordo? Em outras versões da Bíblia, este versículo diz assim: caminharão dois juntos sem que antes tenham combinado? É uma pergunta. Será que nos teus relacionamentos, nos nossos relacionamentos, nós estamos andando com pessoas, porém nós não estamos combinando com ela? Será que esses nossos relacionamentos estão desproporcionais? O povo de Israel, a Bíblia diz que Deus havia chamado, ou seja, havia escolhido o povo de Israel para andar ao lado de Deus. E a Bíblia usa a figura do povo de Israel como se fosse uma noiva, como se fosse a esposa de Deus. Então Deus escolheu um povo para se relacionar. Deus escolheu um povo para chamar de seu, chamar Israel de seu povo, sua nação, sua noiva, sua esposa, sua mulher. A Bíblia usa essa figura de marido e mulher, de marido e esposa, para dar o exemplo de casamento, de união entre Deus e o povo de Israel. E Deus, meus irmãos, Ele quer uma aliança com cada um de nós. Deus quer uma aliança contigo. Deus quer uma aliança com a tua família. Deus quer uma
aliança contigo. Deus, Ele quer que você seja dele, que você se entregue a Ele, que você se dedique a Ele. Mas como é que você quer andar com Deus, se você prefere andar do jeito que você quer? Aleluia, Jesus. Como é que você quer andar com Deus e você não observa os mandamentos do Senhor? Como é que você quer andar com Deus e você não agrada a Ele com as suas atitudes? Como é que você quer andar de mãos dadas, porém você está indo para um lugar diferente? Como é que você quer chegar no céu se o teu caminho é um caminho de trevas? Então não há como, meus queridos, nós andarmos na luz, assim como na luz Ele está. Se nós andarmos em trevas, nós precisamos tomar uma decisão. Ou nós decidimos aceitar o propósito de Deus para as nossas vidas, ou nós decidimos renunciar à vontade do Senhor para as nossas vidas. Se nós quisermos andar com o Senhor, nós precisamos alinhar os nossos propósitos com o propósito do Senhor. Então nós percebemos nesta leitura bíblica que o Senhor escolheu um povo para ser seu, para ter intimidade com Ele, porém esse povo não estava nem aí para o seu Senhor. Esse povo abandonou o Senhor, estava vivendo de uma forma injusta, estava perdidos na idolatria, estavam perdidos no pecado, em seus próprios pecados. Porém Deus chamou esse povo, porém Deus fez uma aliança com esse povo e esse povo quebrou essa aliança. E a mensagem desta noite fala justamente sobre isso, sobre quebrar alianças, sobre quebrar acordos, sobre quebrar a aliança que nós prometemos nas nossas relações. Muitas das vezes nós quebramos relacionamentos com as pessoas, com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos cônjuges e também com o próprio Deus. Nós quebramos a aliança. Porém, nós precisamos entender que se nós quisermos seguir juntos com Deus, nós precisamos voltar a ter aliança com Ele. Nós precisamos voltar a ter intimidade com Ele. E não tem outra forma de ter intimidade com alguém se você não andar com ela. E como estão os nossos relacionamentos? Qual que é o nível da nossa entrega nos nossos relacionamentos? Percebo nos relacionamentos atuais é que há um nível de relacionamento muito desproporcional. De uma parte, uma pessoa se entrega demais. Do outro lado, a outra pessoa não se entrega. A outra pessoa não demonstra interesse. Eu vejo nos relacionamentos um desgaste emocional muito grande de uns para tentar alcançar o coração de outros. E foi assim que aconteceu com o povo de Israel. Deus fez um compromisso de aliança com o povo de Israel e disse: eu sou teu e tu és meu, e agora nós vamos andar juntos com o mesmo propósito. E Israel aceitou essa aliança com Deus. Porém, na caminhada desse relacionamento, essa intimidade foi perdendo força. Deus estava guiando o povo para Canaã. Deus estava guiando o povo para o centro da sua vontade. Deus estava guiando o povo para o céu. Porém, o povo estava cada vez mais se desviando dos caminhos do Senhor. O povo estava cada vez mais distante daquele relacionamento. E Deus está falando comigo e contigo nesta noite.
volta a ter um relacionamento comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Ou Glória seja, a Deus, aleluia. Deus ele quer ter Glória a intimidade Deus, aleluia. conosco. Glória a Deus. Deus ele Aleluia, quer que o nosso Jesus. relacionamento com ele seja um relacionamento Aleluia. que valha a pena. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus não quer um relacionamento pela metade. Deus não quer um relacionamento em que ele se entrega por inteiro a você. E nós temos prova disso com o sacrifício de Jesus, quando ele se entrega no Calvário, quando ele se entrega aquele sacrifício de morte, quando ele entrega a sua própria vida, quando ele entrega todo o seu ser por amor de mim e por nós. Ele olha para cada um, ele olha para você e espera que você demonstre esse amor, essa entrega também de amor. Ele espera que você crie um relacionamento com ele profundo. Porém nós, meus queridos, vivemos e precisamos ter um relacionamento profundo. Mas o que eu percebo, o que eu vejo, é que as pessoas não estão se entregando nos relacionamentos. Elas preferem buscar e buscar e buscar. E quando elas encontram, elas perdem o interesse. Com o passar do tempo, dos dias do relacionamento, o relacionamento vai se desgastando e as pessoas querem sentir algo forte no coração e em vez de ter uma manutenção desse relacionamento, em vez de regular a intensidade desse relacionamento, em vez de buscar profundidade nesse relacionamento, as pessoas desistem. As pessoas vão buscar outras formas de relacionamentos. E foi o que aconteceu com o povo de Israel e com Deus. O povo de Israel cansou de Deus. Cansou do relacionamento que tinha com Deus. E agora eles buscavam outros deuses para adorar. Aleluia, Jesus. Um dia eles se curvavam diante de Deus. No outro dia eles se curvavam diante de Baal, diante de Astarote, diante de outros deuses. E o que eu percebo é que as pessoas não encaram o relacionamento a sério. Escolhem uma pessoa para se relacionar, porém esse relacionamento não é um relacionamento sério. Essas pessoas buscam satisfazer os seus desejos e depois vão embora. Aleluia. Porém, a mensagem desta noite é: precisamos ter relacionamentos profundos. Precisamos equilibrar os nossos relacionamentos. Precisamos sair de todo o engano. Se nós estivermos enganando pessoas dentro de relacionamentos, nós precisamos deixar as pessoas. Precisamos deixar claro as nossas intenções, para nós não podermos enganar mais ninguém. O povo de Israel pensava que estava enganando a Deus, porque um dia, em uma noite, eles adoravam a Deus e pensavam que estavam agradando a Deus. Porém, na outra noite, eles estavam adorando outros deuses. Porém, Deus, ele quer exclusividade de relacionamento. Deus não aceita dividir o altar dele com o altar de outros deuses. Deus, ele não aceita nós vivemos uma vida dupla. Uma vida em que nós estamos fazendo algo para uma pessoa e depois nós estamos fazendo algo escondido. Ou seja, nós quebramos os acordos que nós fizemos nos nossos relacionamentos. Agora eu estou falando de relacionamentos amorosos. Quantos resolvem trair? Depois de ter escolhido uma pessoa para se relacionar sério. Quantas pessoas traem depois de casados? Quantas pessoas quebram a aliança que é trocada no altar?
E quantas vezes você tem trocado a aliança que você tem feito, seja ela em qualquer área que for. Quantas vezes dentro do seu relacionamento você quebra as alianças. E Deus está te chamando nesta noite para um relacionamento profundo. Um relacionamento profundo com Ele. Um relacionamento profundo com pessoas. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos ter manutenção nos nossos relacionamentos. Aleluia, Jesus. Quando alguém quebra algo, ou quando algo está com defeito, geralmente nós fazemos uma escolha. Ou nós consertamos ou nós jogamos fora. Aleluia, Jesus. Isso nós fazemos com objetos, com instrumentos, com eletrodomésticos. Mas com pessoas, com sentimentos, nós não podemos brincar. Se nós quebramos alianças, se nós rompemos com pessoas, nós precisamos fazer uma escolha. Nós precisamos reparar os erros que nós cometemos. Nós precisamos juntar os cacos que foram quebrados. Nós precisamos reparar aquilo que foi quebrado. Nós precisamos substituir as peças. O que foi quebrado dentro de você? O que foi quebrado dentro dos seus relacionamentos? Você apenas descarta quando algo quebra, quando algo não está funcionando? Ou você procura ter uma manutenção daquilo? Você procura reparar aquilo? Você procura enviar para um conserto? Ou você apenas descarta? Nesses últimos dias, os relacionamentos estão mais descartáveis do que passando por uma manutenção. É muito difícil nós vermos uma pessoa se entregar profundamente a um relacionamento e esse relacionamento se rompe porque a outra pessoa, ela não valoriza, ela não respeita, a outra pessoa, ela não está nem aí para o outro. E como está o coração dessa pessoa que foi abandonada? Como está o coração dessa pessoa que sofreu dentro de um relacionamento? Aí agora eu quero falar para essa pessoa. Meu querido, se você sofreu dentro de um relacionamento, se o seu relacionamento foi quebrado, se a aliança foi quebrada, se a confiança que você tinha dentro do relacionamento acabou, agora o seu coração precisa ser consertado. Agora o seu coração que foi quebrado, o seu coração precisa de restauração. E você precisa colocar o seu coração na presença de Deus para que ele possa receber, aleluia, Deus, a ajuda da parte do Senhor. Glorificado Para que o Senhor aleluia, glória a possa, Deus, aleluia. o Senhor possa Glória a Deus. consertar os teus Glória a Deus, sentimentos aleluia. e o teu coração. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele não joga o seu coração fora quando você quebra a sua aliança com Ele. Deus, ele não joga a sua vida fora, ele não descarta a sua vida fora quando você quebra a aliança com Deus, quando você deixa de caminhar com Deus. Ele não se esquece de você. Aleluia. Ele não joga você fora, ele não te abandona. Porém, os teus erros, porém, aquilo que você fez de errado, você vai colher. Aquilo que você fez de errado, você vai colher as consequências dos seus erros. E é preciso que você conserte o seu coração. Aleluia, Jesus. Então que hoje você possa ter um concerto com Deus, para que Ele possa ter uma nova aliança contigo. Aleluia. Saiba até que ponto você tem insistido nos seus relacionamentos. Com Deus é diferente. Ele insiste todos os dias conosco, mesmo com os nossos erros. Deus, ele continua insistindo no amor conosco, ele continua te esperando. Agora, nos nossos relacionamentos, nós temos que deixar muitas vezes. Deus, muitas vezes, ele continua do lado da pessoa, mas ele deixa a pessoa seguir os seus caminhos.
Deus ele vai com aquela pessoa. Porém, ele espera que ela volte para o caminho com ele. Bendito seja Deus. Então Deus ele deixa, às vezes nesse sentido, você seguir o seu curso diferente do dele. Mas ele, como é um Deus onisciente, onipresente, ele está em todos os lugares, ele vai contigo mesmo assim. E nos nossos relacionamentos humanos, relacionamentos amorosos, afetivos, de amizades, familiares, muitas das vezes nós estamos insistindo dentro de um relacionamento que está nos traumatizando, que está acabando com a nossa vida, que está nos desgastando. E nós precisamos saber até que ponto nós devemos insistir em um relacionamento. Você já ouviu a frase, não dê murro em ponta de faca? Pois é exatamente isso o que muitas pessoas têm feito dentro de relacionamentos. Tem dado murro em ponta de faca e só tem se ferido. Só tem acabado com a sua vida emocional porque continua insistindo com relacionamentos que não estão fazendo bem para eles. Níveis de sua entrega nos relacionamentos está desproporcionais, então você precisa parar com isso. Você precisa equilibrar os seus relacionamentos. Se a pessoa não está tendo a mesma entrega que você, então dentro do seu coração você guarda aquele sentimento, continua amando a pessoa, porém o seu nível de entrega vai ser equilibrado com o da outra pessoa. Você tem que ter esse equilíbrio de colocar os teus sentimentos não acima da pessoa, mas tem que igualar. Você não tem que se humilhar dentro de relacionamentos, não tem que se humilhar para permanecer dentro de relacionamentos. Porém, Deus, apesar de querer esse relacionamento com o povo de Israel, Deus deixou Israel seguir os seus próprios caminhos. Porém, Deus ele deixou de falar com o povo de Israel? Não. Deus ele continuou falando porque ele amava. Então, muitas das vezes, Deus continua falando conosco, mesmo nós ainda estando no caminho errado. Nós somos aconselhados por Deus a deixar as pessoas seguirem os seus próprios caminhos, porque nós estamos fazendo uma entrega demais, estamos sofrendo. Então Deus vê o nosso sofrimento e Ele pede, olha, você tem que ver o teu nível de entrega. Qual que é o teu nível de entrega nessa noite para com Deus? Está pouco? Você não está fazendo aquilo que você gostaria de fazer? Então, a partir de hoje, que nós possamos fazer uma aliança com Deus. Uma aliança de busca profunda. Uma aliança de intimidade. Quem orou pouco, que ore mais. Quem leu a Bíblia pouco, que leia mais. Quem se entregou pouco para Deus, que agora se entregue mais. E nos relacionamentos humanos, se nós estamos enganando, que nós devemos parar de enganar. Se nós estivermos traindo, nós devemos parar de trair. Se nós estivermos humilhando dentro de um relacionamento, devemos parar. Devemos ter o nosso nível de reciprocidade. Você tem que nivelar o seu nível de relacionamentos com a pessoa. Evite o desgaste emocional. Aleluia, Jesus. Prefira equilibrar os níveis de expectativa que você tem em relação a outra pessoa. Você precisa ter equilíbrio. E o que eu percebo é que nós, muitas das vezes, nós nos desequilibramos nos relacionamentos porque nós vemos a proporção da nossa entrega e a reação da outra pessoa, que não se entrega, não está nem aí, não se interessa no relacionamento. Então nós percebemos que está saindo uma energia muito grande da nossa parte e nós estamos sendo prejudicados. E o erro está justamente aí. Você não está tendo o equilíbrio emocional. Você não está equilibrando os seus relacionamentos. Como andarão dois juntos se os dois não estiverem de acordo? Por que muitas das vezes os relacionamentos não dão certo?
Justamente porque não tem o acordo. Um está com um pensamento e o outro está com um pensamento totalmente diferente. E como é que duas pessoas andarão juntas se não têm o mesmo propósito de chegar no mesmo lugar? Se eu segurar a sua mão e se você segurar a minha mão, é porque nós temos que ter o propósito de chegar no mesmo lugar. Porque se nós estivermos andando no mesmo caminho e você querer ir para outro lugar, você vai ter que soltar a minha mão. E nos relacionamentos, nas alianças, nos compromissos, nós não podemos quebrar alianças. Nós não podemos romper. Nós não podemos soltar a mão de quem nós escolhemos caminhar com ela. Precisamos alinhar o nosso propósito, alinhar os nossos pensamentos com o da outra pessoa. Se a outra pessoa procura chegar no mesmo lugar que eu, se é uma pessoa que procura a Deus, então já tem meio caminho andado, porque eu também quero caminhar com Deus. Se a pessoa tem o propósito de viver uma vida em santidade, e eu tenho também o mesmo propósito de viver uma vida em santidade, estamos meio caminho do fim, de chegar aonde nós queremos, que é no mesmo lugar. Então que os nossos níveis de relacionamentos possam passar por essas duas coisas. Essa regulação de entrega. Se você estiver entregando muito e a outra pessoa estiver entregando pouco, você tem que regular. Eu vou dar um exemplo. Se tiver um aparelho de som com um som muito alto e você está falando e a sua voz não está sendo ouvida, só está ouvindo o barulho do som, então você tem que abaixar o som até ele ficar no mesmo nível da sua voz, para que um não sobreponha a voz do outro. Então, nos nossos relacionamentos, nós precisamos regular os nossos relacionamentos. Vou dar outro exemplo. Se você acende um fogo e você deixa o fogo muito alto, ele vai queimar a comida. Ele vai prejudicar o sabor da comida. Ele vai estragar o seu alimento. Então, você precisa regular o volume e o tamanho das chamas. É a mesma coisa nos nossos relacionamentos. Se você está vendo que você está fazendo algo e isso está te desgastando emocionalmente, está prejudicando você, então você tem que regular. Você tem que aquietar o seu coração. Você tem que orar e buscar a Deus a paz. Porque Deus quer paz para os nossos relacionamentos. Amém? Então, o primeiro nível nesse relacionamento é o nível de regular. Você precisa regular os teus sentimentos. Regular os teus sentimentos. Se os teus sentimentos estiverem fora de controle, você precisa regular os teus sentimentos. Amém. E a outra coisa é a manutenção. Se os teus relacionamentos quebrou, se o teu relacionamento está com defeito, se tem algo de errado dentro do seu relacionamento, você precisa consertar. Não jogue fora. Tente consertar. Peça ajuda a pessoas, peça ajuda a Deus para consertar os seus relacionamentos. Este é o segundo passo. O primeiro passo é regular os teus sentimentos para que não esteja fora de controle e você esteja sofrendo emocionalmente. E o segundo passo é você consertar, não jogar fora. Nossos relacionamentos não são para ser descartáveis, são para ser consertados todos os dias. Porque somos humanos e nós erramos. O povo de Israel caiu. O povo de Israel se afastou. O povo de Israel quebrou o seu relacionamento com Deus. Deus jogou fora? Não. Deus enviou profetas. Deus enviou o seu amor para resgatar aquele povo. Então que nós possamos fazer a mesma coisa nos nossos relacionamentos. Que nós possamos dar chance para outra pessoa. Que nós possamos ouvir o outro lado. Que nós possamos regular os nossos sentimentos com o da outra pessoa. Colocar no mesmo nível. Que não possa ter uma entrega desregulada. Que nós possamos nivelar os nossos sentimentos e consertar quando acontecer algo que nós não esperávamos. As pessoas estão aí, do outro lado,
passando por uma situação dessa, estão se entregando demais dentro de um relacionamento, estão fazendo coisas que jamais fariam, perderam a consciência, perderam a sua identidade em Deus, estão se diminuindo dentro de relacionamentos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que vidas venham ser transformadas, que vidas venham ser restauradas, que vidas venham voltar ao teu altar, meu Pai. Muitas pessoas não conseguem ter um relacionamento exclusivo, vivem em adultério, vivem em pecado, vivem, meu Deus, em desobediência, meu Pai. Mas nesta noite eu quero orar, Senhor, com o teu Espírito Santo, vai convencendo de todo o pecado, meu Pai. Que as pessoas possam reconhecer, meu Deus, que elas não podem quebrar alianças, que elas não podem quebrar compromissos, meu Pai. Que o Senhor possa nesta noite liberar perdão para corações feridos. Que o Senhor possa nesta noite liberar cura para corações feridos, quebrados, machucados, ensanguentados, meu Pai. Pois o Senhor conhece, o Senhor viu a entrega dessa pessoa dentro desse relacionamento, meu Pai. Essa pessoa tem sofrido, essa pessoa tem sentido dores, não tem conseguido dormir, meu Pai. Tem passado por desgaste emocional profundo que afetou a sua vida emocional, a sua saúde física, meu Pai. Eu peço agora, meu Deus, em nome de Jesus, regula dentro do coração dessa pessoa agora. Regula agora, meu Deus, o sentimento dela. Tira toda a ansiedade, tira toda a tristeza, tira todo o sentimento, meu Pai, de mágoa, de ressentimento, o sentimento de que foi traída, meu Pai, em nome de Jesus. Oh, Pai, que essa pessoa venha liberar perdão também, que essa pessoa venha perdoar, porque o Senhor nos ensina a perdoar, meu Deus, assim como o Senhor nos perdoou, o Senhor nos ensina a perdoar. Que esta pessoa que foi ferida possa perdoar, meu Pai, que essa pessoa que feriu possa pedir perdão e ser perdoada, meu Pai, em nome de Jesus. O Senhor não quer que alianças sejam quebradas, mas se alguma aliança foi quebrada nesta noite, meu Pai, e ainda tiver condições de ser restaurada, meu Pai, restaura as alianças, restaura os corações, meu Pai, restauram vidas, meu Pai. E se essa pessoa, meu Pai, que foi escolhida para andar junto com o teu filho ou com a tua serva, meu Pai, tem ferido o coração desse teu filho, e meu Pai, e se o Senhor vê que essas pessoas não forem uma para a outra, meu Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, venha trazer paz aos corações, venha tirar, meu Pai, todo o incômodo dentro dos corações e venha trazer paz, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.